Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia precisar parar 10 minutos do meu dia pra te falar sobre pão. Oi, boa tarde, meus princesos, bem-vindos! O vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre pão, porque ainda, século 22, a gente ainda fala sobre o pão. Em questões ruins, que se fosse questão boa, ok, a gente ainda fala sobre o pão. Eu tô rindo muito. Sabe quando você fala uma coisa e você vai falando outras coisas e depois você processa o que você falou? A gente não tá no século 22, né? Eu acho que eu não vou nem chegar no século 22. Século 21. Em pleno século 21. Ai. Em pleno século 21, vocês ainda estão falando de pão? Não, gente, pera. Senta, vamos conversar. Deixa eu te explicar que o pão não faz mal. O pão não faz mal, tá? Se você tá com pressa, não quer ver explicação, eu já tô te falando que o pão não faz mal, tá? A não ser que você resolva encomendar um caminhão de pão e comer tudo num dia, aí pode ser que você passe mal, mas não por conta do pão. Por conta de você ser um bocó. Mas é outra coisa. Só que o pão não faz mal. Então o pão não engorda, tá? Primeiro de tudo, o pão não engorda. Uma unidade de pão. Aqui em São Paulo a gente chama de pão francês. Eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês, porque eu sei que cada região fala um jeito, mas eu vou chamar de pão francês porque é o jeito que eu chamo desde que eu nasci. Pão francês, você chama do que você quiser. Uma unidade desse pãozinho tem aproximadamente 150 calorias. Pra você que não entende de caloria, então assim, é muito pouco. 2 fatias de pão tem, só pra você entender uma comparação, uma maçã tem 90 calorias. Então assim, é muito pouco caloria, Um indivíduo, a recomendação base da OMS para o indivíduo adulto, eu acho que de 70 quilos, é 2.000 calorias. Mas assim, procure um nutricionista porque cada um tem a sua indicação. Eu acho que se você tá nesse vídeo de nutricionista, você já deve imaginar disso. Cada um tem a sua ingestão calórica adequada. Mas só pra você entender, 150 calorias é um grande nada. Então assim, ou uma unidade desse pãozinho, ou 2 fatias de pão de forma, são mais ou menos 150 calorias. Então assim, o pão não engorda, tá? Ah, mas o pão incha. Sim, o pão, ele tem glúten, que, pasmem, o glúten é uma proteína. Tá vendo seus loucos de proteína? O glúten, ele é uma proteína que incha a gente momentaneamente. Você não vai ficar inchado pro resto da vida. Você vai comer o pão, você vai inchar umas horinhas, depois passa. Simples assim. Depois passa, tá? E não é aquele inchaço que, meu Deus, vai virar o fofão do dia pra noite comendo pão. Não é desse jeito que funciona, é um inchaço momentâneo. Tá, Nutri, mas por que as pessoas falam que o pão engorda? De onde surgiu essa teoria de que o pão engorda se o pão não engorda e não faz mal pra saúde? É falta do que fazer, né? A pessoa deve ter visto algum site de fofoca ou foi ler um estudo que falava do pão em casos específicos. Desculpa, você que falou que o pão faz mal, provavelmente você não é da área da saúde, porque se você fosse, você não ia falar essa besteira. Nutri polêmica, check. E se você não é da área da saúde, você não foi treinado a ler um estudo científico sobre isso. Eu estou conversando diretamente com blogueiras. O profissional da saúde falou que o pão faz mal. Volta pra faculdade, meu irmão, tá faltando alguma coisa em você. Volta pra faculdade. Então assim, o pão não faz mal. O pão, ele é uma substância fermentativa, ele pode gerar desconforto abdominal, mas é muito diferente de engordar. Vamos pensar comigo. Pensa comigo, porque você sabe que nos meus vídeos eu não dou nada mastigado pra você. Eu gosto que você pense, tá? A gente aqui gera a sua autonomia alimentar. Qual o tipo de pão que é mais saudável pra você? E o pão que é mais natural. Se você pegar um pão, de novo vou falar o nome francês, e um pão de forma, qual que dura menos? Né? Se você compra um pãozinho de padaria, você compra ele de manhã, de noite ele já tá parecendo uma borracha. Se você tacar na cabeça de alguém, a pessoa vai ter que parar no hospital. Então assim, ele já fica, não digo estragado, mas ele já perde um pouco da qualidade do que ele era.
Já o pão de forma, ele tem uma vida de prateleira maior. Então, o pão francês, ele tem menos ingredientes, com menos conservantes, então ele é mais natural. O pão de forma faz mal? Depende da circunstância, mas... Gente, é pão. Agora, dica que eu vou dar pra vocês. Conselho da titia. Quanto mais macio o pão, ou mais docinho o pão, mais ingredientes que podem ser prejudiciais à sua saúde ele vai ter. Você comer vai fazer mal? Não. Tudo nessa vida, gente, é questão de equilíbrio. Depende de algumas coisas, né? Mas a questão do pão funciona essa questão de equilíbrio. Então, assim, você pode comer, só que com um pouquinho mais de cautela do que você comeria o pão de padaria, o pão francês, tá? E outros tipos de pão também. Qual que é a diferença de um pão integral para um pão de farinha branca? Será que o pão branco faz mais mal que o pão de farinha integral? É o seguinte, a diferença de um alimento branco para um alimento integral, isso em qualquer tipo de alimento branco para integral, arroz branco para arroz integral, macarrão branco para integral, a diferença é a quantidade de fibras. O pão integral, ele tem mais fibras, então ele retém mais nutrientes, ele é um pouco mais nutritivo. Essa é a diferença. Você pode comer o pão branco? Sim. Mas saiba que as vitaminas e a fibra, principalmente quem perdeu, né, no refinamento da farinha para fazer o pão branco, você vai ter que repor de alguma outra forma na alimentação. Então, o pão integral, ele é um pouco mais completo. Mas não quer dizer que o pão branco vai fazer mal. Só quer dizer que o integral, ele é mais completo. Beleza? Então, eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida sobre pão. Eu espero do fundo do meu coração que você volte a ter uma relação boa com o pão. Não precisa tirar o pão da sua alimentação. Quem está nesse vídeo aqui, eu vou pedir para que você, por favor, se inscreva aqui no YouTube, deixa seu like, seu dislike, comenta se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, me acompanhe nas minhas outras redes sociais, tá? Eu sei que agora te bateu aquela vontade de comer aquele pãozinho de padaria, né, meu amor? Corre até lá. Se você correr até a padaria, você já queimou o suficiente para comer 2 pães. Ó, dica da Nutri. Vai lá, come seu pãozinho bem gostosinho, bem quentinho, tá? Vai ser feliz, para com essas neuras e um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Se você tá entrando aqui agora, caiu de paraquedas nesse canal, não sabe nem quem eu sou, vai assistir os outros vídeos, tá bom? E beijo! O vídeo sobre hoje, mais nutriente, né? Ele aumenta, então assim, travei. Então, mesmo que você seja uma pessoa, de repente, com diabetes. Por que eu falei com diabetes?